Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um capítulo de Miqueias e hoje meditaremos no capítulo 6. Pensa só, e se Deus resolvesse abrir um processo judicial contra a humanidade? A ideia, parece até meio assustadora, mas é exatamente esse o cenário que o profeta Miqueias desenha para nós. O capítulo 6 já começa com tudo, com Deus iniciando o que a Bíblia chama de contenda. É um termo jurídico, sabe? Uma disputa legal. É como se a gente estivesse entrando, de repente, num grande tribunal divino. E olha só quem são as testemunhas nesse tribunal. É de arrepiar. Deus convoca ninguém menos que os montes, as colinas, os próprios fundamentos da terra. Mas por quê? Simples. Porque eles são testemunhas que estão aí desde sempre. Viram tudo, desde o comecinho, a fidelidade de Deus de um lado e a infidelidade do povo de Israel do outro. O palco, então, está montado. Para a gente captar a real dimensão do que está rolando aqui, é super importante a gente se ligar nessa palavra contenda. Isso aqui não é uma briguinha de esquina, não. É uma queixa formal, um caso legal mesmo, sendo levado a sério. Deus não está agindo no calor do momento, sabe? Pelo contrário, ele está trazendo seu povo a juízo para apresentar um argumento bem estruturado, ponto por ponto. Então, a lição de cara é essa. Esse julgamento todo é um chamado bem forte para a gente acordar e reconhecer a nossa responsabilidade. O fato dele chamar testemunhas tão antigas como a própria terra é para deixar claro, olha, nada passa batido. A presença de Deus é constante e a nossa responsabilidade diante dele, bom, não tem como escapar. E aqui a história dá uma virada daquelas de cinema. Normalmente, num processo, o acusador chega e lista todos os erros do réu, certo? Mas Deus, ele inverte tudo. Ele não começa apontando o dedo para os pecados de Israel. Que nada. Ele mesmo, de certa forma, sobe no banco das testemunhas para se defender e joga a pergunta no ar. O que foi que eu fiz de errado? A gente precisa parar um pouco e sentir o peso dessa pergunta. Povo meu, o que foi que eu te fiz? Nossa, é uma fala que vem carregada de emoção. Não é a voz de um juiz frio, distante. É a voz de alguém com o coração partido, sabe? Querendo genuinamente entender onde foi que a relação dele se perdeu. É impressionante. Deus pede para o povo listar as queixas contra ele. E como o povo fica em silêncio, sem ter o que responder, o próprio Deus começa a apresentar as evidências dele. Ele começa a lembrá-lo, sabe? Olha, fui eu que tirei vocês da escravidão lá no Egito. Fui eu que enviei líderes como Moisés, Arão e Miriam para guiar vocês pelo deserto. E lembram quando o rei Balaque, lá em Canaã, tentou amaldiçoar vocês? Fui eu que transformei aquilo tudo em bênção. É um histórico impecável de cuidado, de proteção, de libertação. E a aplicação disso para a gente hoje é muito direta. Essa estratégia de Deus é, na verdade, um convite para cada um de nós. Vamos olhar para trás, para a nossa própria história, e lembrar das bênçãos, dos livramentos. Fazer esse exercício de memória, de recordar a fidelidade de Deus no passado, é o que abastece a nossa fé para encarar o que vier pela frente. Bom, diante dessa defesa de Deus que não tinha como contestar, a coisa muda de figura. Agora a bola está com o povo. E a resposta deles, meu Deus, só mostra o quanto eles estavam perdidos. Eles começam a pensar no que podem fazer para pagar a Deus, sabe? Como se pudessem acalmar uma suposta raiva divina com um monte de ofertas e sacrifícios. A mentalidade deles é totalmente de troca, uma coisa bem comercial. Então eles começam a aumentar a aposta. A primeira ideia que surge é: será que milhares de carneiros dão conta do recado? O foco está todo no exterior, nos rituais, numa tentativa clara de comprar o favor de Deus. Mas a insegurança bate forte. Parece que milhares de carneiros não é o bastante. Então a oferta sobe para um nível assim, absurdo. Que tal 10.000 rios de azeite? É um exagero, claro, mas que mostra o tamanho do desespero deles e o quanto eles não entendiam nada do que Deus realmente queria. E aí a coisa fica realmente sombria, chocante até. A escalada chega no ponto máximo quando eles cogitam: será que a gente deveria oferecer nosso próprio filho primogênito? Isso era uma prática pagã que Deus deixava bem claro que detestava. É o ponto que revela o abismo que existia entre eles e o verdadeiro caráter de Deus. Depois dessa sequência de ofertas cada vez mais desesperadas, vem a lição central de tudo isso. O problema nunca foi a quantidade, e sim a intenção. Deus não está atrás de rituais vazios, ele busca um coração sincero. Sabe, aquela religiosidade só da boca para fora, sem um relacionamento de verdade, não serve para nada. Ok, então se não é nada disso, não são sacrifícios, o que Deus quer de verdade? Depois de toda essa tensão, desse drama de tribunal,
Miqueias finalmente entrega a resposta. É o ponto alto do capítulo. É a sentença final desse processo todo. Uma resposta que, olha, ecoa até hoje. E a resposta tá aí. Tão simples, mas tão profunda e transformadora. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Não tem a ver com milhares de rituais. Tem a ver com 3 atitudes essenciais. A pergunta que fica no ar é: a gente está disposto a ouvir isso e, mais importante, a praticar? Vamos quebrar isso em partes para entender melhor. Primeiro, praticar a justiça. Isso tem a ver com o nosso dia a dia, com as nossas ações, como a gente trata as pessoas. Depois, amar a misericórdia. Isso aqui é o que está dentro, é um motor que move a justiça. É fazer o que é certo porque a gente ama fazer, não só por obrigação. E por fim, andar humildemente. Isso fala da nossa caminhada, da nossa postura diante de Deus. A fé de verdade, então, é prática e, ao mesmo tempo, relacional. Agora que o padrão de Deus ficou super claro, o capítulo encerra mostrando o contraste absurdo entre o que Deus pedia e o que o povo na prática estava fazendo. E, claro, as consequências que vêm junto com essas escolhas, porque elas sempre vêm. E Deus vai direto ao ponto, sabe? Ele aponta os pecados da sociedade na cara deles. Balanças adulteradas no comércio, violência, mentira para todo lado. A conexão é óbvia. Ele pediu justiça e o que encontrou? Desonestidade. Pediu misericórdia e o que viu? Violência. Isso mostra que justiça social não é um detalhe, não é um tema secundário. É o centro da vida que agrada a Deus. Essa imagem resume tudo de um jeito perfeito, né? De um lado, está o caminho da injustiça, o caminho que o povo escolheu. Do outro, o caminho de Deus, todo baseado em justiça, em misericórdia, em humildade. São 2 caminhos, 2 formas de pensar, e que levam a 2 destinos totalmente diferentes. E qual é a consequência de pegar o caminho errado? O profeta não deixa dúvida. O povo vai ralar, vai trabalhar, mas não vai aproveitar o resultado. Vai comer, mas vai continuar com fome, com o vazio. A desobediência, no fim das contas, não leva para a liberdade. Leva para um ciclo sem fim de frustração e vazio. Então, a grande lição desse processo divino todo é um princípio que vale para tudo na vida: causa e efeito. Nossas escolhas trazem resultados. Simples assim. Se a gente se alinha com os princípios de Deus, de justiça e misericórdia, o resultado é vida, é bênção. Agora, se a gente ignora isso, bom, o resultado é dificuldade e uma insatisfação que não acaba. E com isso, o caso está encerrado. A disputa foi colocada na mesa, a defesa foi feita e a resposta mais importante de todas foi dada. A grande questão agora volta para a gente. Como é que vamos responder a esse convite? Um convite para uma vida de integridade, de justiça, de comunhão. A escolha, no fim, é de cada um.